noite formalmente, né, para ficar aqui na nossa tela de gravação. Nós vamos começar aqui a nossa aula da quarta semana. Olha como passa rápido, né? Já estamos aí na quarta semana, basicamente já há um mês. Aqui, né, está o nosso cronograma de aula para a gente seguir aí certinho o nosso primeiro bimestre. Nós estamos hoje aqui, né, 24 de agosto, e a gente vai tratar de dois temas importantes, né, envolvendo já o trabalho de execução, né, da auditoria. Nós falamos na semana passada sobre planejamento, tomada de riscos, né, para iniciar o trabalho, e aqui a gente já está, né, na execução. E um fator importantíssimo, né, que sustenta todo o trabalho de auditoria tem a ver com controles internos, e aí o controle interno da própria companhia, e a auditoria vai usar, né, essa estratégia de controle interno e todo esse planejamento, esse processo de controle interno, para poder preparar e também aplicar os testes por amostragem, né? Lembrando que, quando a gente fala no processo de auditoria, como nós vimos até agora, né, pessoal, a auditoria, ela não tem por foco auditar 100% das operações, né? E tampouco, então, dar uma opinião considerando o detalhamento de todas as operações, mas ela calca na razoabilidade, né? Que a demonstração está livre de distorção relevante. E para que isso, então, aconteça, ela tem que olhar para as operações que vão ser auditadas e fazer ali, então, um teste por amostragem. Então, vai auditar as amostras que são selecionadas em relação a todo o processo que envolve a auditoria, tá? Então, é aí o grande conceito quando a gente olha para essa questão de teste por amostragem. Aqui, para vocês se nortearem em relação ao livro-texto, que está disponível lá na biblioteca virtual, nós estamos trabalhando 2 capítulos, né, por aula, fazendo o resumo geral aqui com vocês e encorajando vocês a fazer a leitura. São capítulos curtos, não são grandes, não. Calcados que estão lá nas normas, né, técnicas, e aumenta aí também o domínio, né, desse tema. Então, capítulo 7, vocês vão encontrar lá controles internos, né, que vai do item 7.1 da introdução até o 10, que tem uma série de exercícios a respeito desse tema, né, e a gente passa por uma série de temas que nós vamos abordar aqui de forma mais resumida. E o capítulo 8, nós trazemos, o livro traz, né, os conceitos em relação à amostragem, tá, que vai do 8.1 até o 8.7, finalizando lá com os exercícios, tá bom? Muito bem, começando aqui com controles internos, do ponto de vista de auditoria, né, a norma técnica de auditoria que apoia, né, o auditor ou então orienta o auditor nos cuidados, né, e nas premissas técnicas que ele tem que se pautar é a NBC TA 315, que está na revisão 1, né? Então, essa NBC TA 315, ela vai orientar do ponto de vista de norma quais são, né, as preocupações, as práticas que o auditor deve considerar para poder fazer, então, a avaliação do controle interno, tá? Na ótica da companhia, né, quando a gente fala de controle interno, eu trago aqui para vocês, né, controles internos é igual prevenção mais detecção. Então, a soma de prevenção mais detecção, nós temos controles internos. E tem uma máxima, né, que permeia esse conceito de controles internos, que diz o seguinte: o controle interno, ele deve ser mais preventivo e menos detectivo. O que quer dizer com isso? Na medida em que a empresa ela adota um processo, um planejamento, né, de atividades que vão ajudar na organização dos processos contábeis, dos processos de negócio, né? De tal modo que aqueles processos, através desses controles, se tenha uma certa confiança de que são processos fidedignos, né? Ele tem que agir de forma preventiva e menos detectiva. Lógico, é importante, a detecção é importante. Na medida em que, eventualmente, alguma operação, alguma transação, ela, por algum motivo, né, foi feita de forma equivocada, por um lapso, um erro,
o controle interno também tem a função de detectar aquela anomalia, aquela falha. E para quê? Para que se corrija essa anomalia e essa falha no futuro. Então, sim, controle interno também é detectivo, mas ele precisa ser muito mais preventivo, né? Para evitar que exista essas anomalias, tá bom? Essa é, então, a ideia que permeia o conceito de controles internos. O nosso livro-texto, ele traz para a gente, né, um conceito amplo aqui, dizendo que esse tema, controles internos, né, ele é entendido, então ele é capturado, né, no ambiente das companhias como um dos importantes elementos para a gestão empresarial. Veja que a gente está dizendo aqui gestão empresarial, não necessariamente exclusivo para a área contábil, mas para a gestão empresarial como um todo. E por quê? Porque o controle interno, né, ele se refere ao arcabouço de normas e procedimentos existentes na companhia. E não é só norma contábil, procedimento contábil, pode ser uma norma de qualidade, pode ser uma norma de ambiente, pode ser uma norma, por exemplo, né, de empregados, com relação a como se comportar frente à cultura da empresa, enfim. E pode também ser até um regulamento específico no ambiente que aquela empresa atua. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica, uma empresa que tem uma participação pública, uma empresa da atividade, por exemplo, de alimentos, que tem lá algumas normas específicas. Então, o controle interno, ele abarca toda essa situação, não somente contábil. E qual que é a ideia? Esses processos existem, né, na companhia, por quê? Para que os processos se tornem mais ágeis, seguros e rastreáveis, né? De forma que as informações daquela empresa, seja no ambiente financeiro, seja em qualquer situação, sejam fidedignas. E, com isso, proporciona ao gestor uma tomada de decisão mais segura, né? E entenda como gestor aqui não só aqueles gestores que estão ali dentro da companhia, mas os gestores externos, né? Todos aqueles que têm uma relação com aquela empresa. E o objetivo principal com o controle interno, pessoal, guardem isso, né? É salvaguarda dos ativos da companhia. O controle interno existe para permitir essa segurança, salvaguardar os ativos, para que eles não se esvaiam, né? Aí do ponto de vista de erro e de fraude. Essa é a ideia, então, que a gente traz do ponto de vista conceitual. Quando a gente olha para a norma, né, e aqui eu troquei o slide para vocês, olhando para o conceito que está nessa NBCTA 315, né, ela classifica, ela conceitua controle interno como um processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, pela própria administração e pelos empregados, funcionários que estão envolvidos ali. Então, veja que controle interno tem que ser um processo vivo, né? Ele implementa, traz as diretrizes e ele vai sendo, né, mantido, observado, executado para garantir o quê, pessoal? Fornecer segurança razoável quanto à realização dos negócios. Veja, né? Realização dos negócios. De novo, gestão de forma geral, não especificamente contábil. Lógico, importante o contábil, mas estamos falando da empresa como um todo. E esses negócios, no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, e aqui entra a contabilidade, efetividade e eficiência das operações, por exemplo, né, permitindo que aquela empresa ou aquela indústria ela tenha um processo industrial que não agrida o meio ambiente, que observe regulamentos nesse contexto, né? E também de conformidade com todas as leis que regem aquela operação, tá? Então, esse é o conceito que a NBCTA traz para poder nortear o trabalho do auditor. Na medida em que ele vai executar, né, o trabalho de auditoria, olhando o controle interno da companhia, ele tem que conhecer aquele ambiente, aquele negócio, como nós vimos, e avaliar se os controles que aquela empresa tem para poder gerir o seu negócio são adequados, tá? Como objetivo geral, para que existe controle interno? 3 grandes pilares aqui. Primeiro, proteger ativos, nós vimos lá, né? Entenda ativos como ativo imobilizado, contas a receber, controle bancário, caixa, né? Enfim, todos os ativos da companhia.
produzir dados contábeis confiáveis, né? De tal modo que aquilo que está refletido na demonstração financeira, não só em saldos de contas contábeis, mas também divulgações, notas explicativas, né? Eventos subsequentes, estejam de acordo. E ajuda a administração na condução ordenada dos negócios da empresa, né? Então, dá uma certa segurança para os administradores. Aliás, diga-se de passagem, que hoje, né, no contexto que a gente tem sobre lei de anticorrupção, por conta de tudo que nós vimos, os administradores, eles são responsabilizados por algum evento que deveria ser por ele observado e foi por isso, então, vamos dizer assim, inobservado. O controle interno vem com uma garantia para os administradores de que tudo que precisa ser observado está sendo, tá? Então, é um grande elemento importante para apoio dos administradores também. Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá, e quiserem fazer algum comentário, se de repente o que eu estou falando toca, né, de algum modo aí o coração de vocês, vocês fiquem à vontade, tá certo? Eu trago aqui um resumo gráfico, né, para falar sobre esse processos, né, como nós dissemos aqui, voltando o slide, controles internos, na verdade, é um processo planejado. Então, vamos ver como que é esse processo. Do ponto de vista da norma, né, a gente está traduzindo aqui para vocês o esquema gráfico de tudo aquilo que está contido na norma. Então, vamos lá. Um sistema efetivo de controle passa por várias etapas. Lógico, você tem que levantar o processo que existe na companhia, identificar o risco que está naquele processo, aí você vai planejar, né, qual é o controle que deve existir para que aquele risco seja mitigado e aquele processo ocorra sem distorção, né? Uma vez que você planejou, você executa e monitora. Essa é a ideia. Tanto que tem, né, um círculo que a gente acaba dizendo, né? Planeja, executa, monitora, vê se está tudo ok ali, né? Planeja, executa, monitora. Essa é a situação. Quando a gente olha, né, do ponto de vista de controles internos, ele abre, né, nessas duas vertentes, contábil e administrativo. Por quê, pessoal? Porque tem controles que olham a questão da demonstração financeira para permitir que ela seja fidedigna e também dando apoio os itens de administração de forma geral. Estamos falando aqui das operações, não necessariamente operações contábeis, tá? Quem são responsáveis por manter um sistema efetivo de controle interno? Ora, a administração, né? Os diretores, os gerentes, os auditores e demais colaboradores, tá? Quando a gente fala que auditores, entendam como auditoria interna, não são os auditores externos. Os auditores externos, que é o auditor independente, ele é responsável, dentro do trabalho dele, em testar aquele controle interno. Ele vai examinar, né? Quem é responsável pela efetividade, por fazer isso aqui, ó, levantar o processo, identificar o risco, controlar, planejar, executar e monitorar, é diretoria, administração, responsáveis pela governança, gerentes, os auditores internos e os demais colaboradores, tá? Muito bem, meus queridos amigos e amigas. Quando a gente abre, né, o controle interno na vertente contábil, basicamente aqui são 4 pilares. Nós temos que ter um sistema de conferência e aprovação e autorização permeando ali os fatos contábeis. Nós temos que estar preocupado com segregação de função, nós vamos abrir um pouquinho a respeito disso, com controle físico sobre os ativos e, obviamente, até escrito em maiúsculo aqui, uma auditoria interna atuante. Então, empresas que têm um porte mais elevado, são empresas de grande porte, né, com grandes operações, necessariamente adota a presença da auditoria interna, que vai ser a área que vai orquestrar, né, todo esse sistema de controle interno, apoiando a administração, tá bom? Em empresas com menor porte que não tem auditoria interna, necessariamente a própria área de contabilidade acaba apoiando a administração nesse planejamento e execução do controle interno, tá? Quando a gente olha no ambiente da administração, que é o ambiente mais geral ali, né, a gente está dizendo o seguinte,
que são os controles que vão analisar de forma estatística a lucratividade da empresa, se aquelas operações dentro do contexto de mercado estão, né, favoráveis ou desfavoráveis, treinamento de pessoal, controle de qualidade, aqui entra as ISOs da vida, as normas de regulamentação, NRs, enfim, todo aquele arcabouço que não está direcionado à contabilidade, mas que tem a ver com uma questão de operacionalização da empresa, né? Análise de variações, orçamentos, controles, a gente fala aqui que é mais do aspecto da controladoria, propriamente dita, né? E não do aspecto contábil, tá certo? Quando nós olhamos esse gráfico e a gente fala sobre a relevância dos controles internos, pessoal, né, o que está aqui clamando para nós? Primeiro ponto, a gente precisa ter uma materialidade dessas contas, ou seja, qual a importância do risco relacionado para a gente, vamos dizer, definir o modelo de controle. Ora, o tamanho da entidade é super importante para isso. A natureza, né, do negócio que a entidade opera, as características, né, também são importantes, porque eu posso talvez definir um determinado tipo de controle interno para uma companhia que opera no sistema financeiro, que não vai ser o mesmo tipo de controle interno para uma empresa que é uma indústria, né? E que não vai ser para uma empresa que é eminentemente prestadora de serviço, tá? Então, quando se estabelece esse processo de controle interno, tem que se conhecer essas particularidades, porque senão você pode acabar aplicando um controle interno que não tem a ver com aquela relação, vai custar muito caro, e aí então você vai ter um controle interno ineficaz. Tá certo? Então, essa é a preocupação, né, que se deve ter quando se define controle interno. E mais do que isso, você tem que conhecer, né, a complexidade das operações, aquelas que são mais complexas ou que trazem mais riscos, e quais são as exigências legais e regulatórias aplicáveis para aquela companhia. Através daí, você começa, então, né, a definir esses processos, identificar os riscos, para poder, então, aplicar o controle necessário para evitar que exista uma fraude, um erro, coisa desse tipo, tá bom? Muito bem. Avançando aqui, eu trago para vocês, né, o que nós chamamos de pirâmide de controle interno, associando todo o processo de controle interno com o trabalho de auditoria propriamente dito. Nessa pirâmide, vejam vocês, né, que o controle interno ele está aqui na base, ou seja, porque é ele que sustenta, né, toda a operação da companhia, garantindo, né, que os processos estão sendo executados de forma fidedigna, razoavelmente, né, dentro do princípio de relevância corretos. A auditoria interna, no segundo nível aqui, o nível intermediário, ela vai fazer essa interface com o controle interno, ela vai ajudar a orquestrar isso, sendo um grande apoio para os administradores. E no topo da pirâmide, nós temos então ali a auditoria externa, né? O que a auditoria externa vem fazer então? Ela é um atestado de razoabilidade. Ela vai fazer então, né, a avaliação se todos aqueles procedimentos de controle interno estão sendo observados e se são válidos, né? Então, o que nós colocamos aqui do lado? O controle interno é responsabilidade da administração, é foco na gestão. Em primeiro plano, né? Ela tem que garantir, quando a gente estuda ali as linhas de defesa, né, ela tem que garantir que os processos de controle interno estão sendo bem executados e estabelecer esse processo de controle interno. A auditoria interna, ela vai apoiar a administração, ela vai ajudar, né, nesse contexto, entretanto, a responsabilidade é sempre da administração. E a auditoria externa vem, então, para poder fazer esse exame, se tudo mais está, né, sendo observado. A gente tem aqui, né, um fator importante no trabalho da auditoria independente, que é assim: controle interno versus os procedimentos de auditoria. Toda vez que for possível identificar que aquela empresa ela tem bastante controle interno, que aquele controle interno é efetivo, nós vamos ter menos testes ou menos procedimentos de auditoria. Quando a gente vai falar agora de amostragem, nós vamos ver que controle interno robusto, efetivo, menos amostra,
menos teste. Quanto menos controle ou menos efetivo ele for, mais procedimento de auditoria, mais testes de auditoria. Então, aqui, né, na parte de baixo do slide, a gente traz assim, um bom controle interno significa que serão necessários menos exames para fundamentar a opinião do auditor, tá certo? Obviamente que se for o inverso, um controle, né, um sistema de controle interno deficiente acarreta um maior volume de teste. Com isso, mais custo para a auditoria, né? Então, tem até vários estudos dizendo que quando a empresa ela investe em controle interno, ela investe em pessoal capacitado, ela investe, né, nesse departamento, ela vai ter um custo menor com a auditoria. Por quê? Auditoria externa. Porque vai ser menos procedimentos, menos testes, menos exames. O auditor vai ter um conforto maior. Espero que esteja, né, ficando claro para vocês essa situação. Para não perder de vista, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? SOX. Mas toda vez que a gente fala de controle interno, principalmente no ambiente de grandes companhias, ambientes de companhias públicas, esse termo SOX, ele vem à tona, tá? Na verdade, SOX, vou rapidamente falar aqui para vocês, né? É a junção, né, de dois federalistas americanos, como se fossem deputados nossos aqui no Brasil, que é o Sarbanes e o Oxley, né? São o sobrenome deles aqui. E ficou conhecida como a Lei Sarbanes-Oxley, e por isso SOX, né? E ela veio, pessoal, lá na virada do milênio, lá pelo ano 2000, 2001, com aquele escândalo, eu já passei com vocês na primeira aula da Enron, né? Então, esses estadistas, eles criaram uma lei, e o governo americano chancelou, então é uma regra, né, que o mínimo que deve ser observado pelas grandes companhias a respeito de controle interno. Por exemplo, né, vamos lá, é aquela grande máxima, quem executa não revisa, quem revisa não executa e também não atesta, quem atesta não revisa e não executa. Quem executa não revisa e nem atesta. Ficou bom para vocês aí, né? Essa máxima. E aí é aquela questão de segregação de função. Para quê? Para que se exista níveis de controles internos com segregação de função capaz de identificar alguma anomalia. Se eu estou, por exemplo, executando a venda de um produto, tem que ter um departamento que vai, né, revisar essa venda através do quê? Do registro do meu contas a receber. E tem alguém em cima que vai atestar esse registro de contas a receber, que não tem a ver com a execução e muito menos com essa revisão, para que os processos tenham, em sua completude, condições de serem atestados como corretos. Tá certo? Aí eu trago para vocês aqui quais são as principais seções desta lei, e as grandes empresas no mundo inteiro, embora seja uma lei americana, adota a SOX como princípio elementar para um bom nível de controle interno. Então, você pega as grandes empresas no Brasil, elas adotam SOX. Aliás, existe um mercado de trabalho muito grande. Você vai ver lá, queremos especialistas em SOX. O que é isso? Especialistas em controle interno. Tá bom? O Brasil adota, as grandes companhias adotam. Aqui no Brasil, né, a gente tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que antes da SOX já era um instituto que, dentro da sua atuação, já trazia princípios de controle interno. Com a SOX, o IBGC, então, recepciona e apoia as empresas que querem implementar definitivamente um controle interno robusto, tá? Qual que é a grande preocupação, pessoal, quando a gente fala, né, de controle interno e o risco para a auditoria? São as limitações desse controle interno. E por quê? Como nós já enfatizamos para vocês, né, se existe um deliberado conluio na companhia, principalmente pelos dirigentes, né, e alguns empregados da linha de frente, esses controles internos podem ser burlados. Então, tem um risco para a auditoria. Se dirigentes, empregados negligenciam a execução desse controle interno, é aquela
ideia de para inglês ver, sabe? Tá no papel, mas na prática não se executa. No papel tem quem executa, tem quem revisa, tem quem atesta. Tá bonito. Só que você vai na área para testar, esse cara que atesta não existe. Esse cara que revisa não existe. Então, é negligenciado o controle. Então, risco de auditoria. E aí, também, né, uma situação que também traz bastante risco para o auditor é quando os empregados não são adequadamente instruídos sobre a norma de controle interno. Então, existe o controle interno lá, mas não tem capacitação, não tem treinamento, o empregado que trabalha naquela área nunca viu aquela norma de controle interno, e isso acaba trazendo risco para o processo de auditoria, tá? O que nós informamos aqui? Embora a entidade ela possa possuir, né, um excelente sistema de controle interno, pode existir algumas limitações. É por isso que o auditor externo deve efetuar alguns procedimentos para avaliar o desempenho do controle e os riscos associados, né? Então, por exemplo, se o auditor está lá fazendo uma análise de contas a receber e ele identifica que dentro do departamento executor, quem coloca uma venda é a mesma pessoa que tem o poder de autorizar o recebimento futuro, poxa vida, então a gente tem um problema de controle interno ali. Se tiver uma fraude, fica muito fácil dela acontecer, né? Olhando para o departamento de compras. O comprador, ele tem poder para finalizar uma compra e, ao mesmo tempo, de autorizar o pagamento dessa compra. Poxa vida, né? Tem um grande problema de controle interno ali, né? O sistema de contabilidade, ele permite que qualquer usuário faça um lançamento manual. Isso é um grande problema de controle interno, porque pode, numa questão de fraude, algum usuário ir lá e tentar, né, fraudar o lançamento contábil, por exemplo, dizendo que aquela duplicata foi recebida e quando não foi. Então, esse é o grande cuidado que se deve ter, né, a auditoria, por isso o risco da auditoria, e são as limitações do controle interno, ou seja, aquilo que limita a análise do auditor em algumas situações de fraude mais deliberada. Com isso, pessoal, a gente cobre, né, esse conceito sobre os procedimentos de controle interno. Algumas companhias, ela acaba tendo lá os manuais de controle interno para cada área, seja contábil, seja tributária, seja de operação, seja na indústria, seja na frente de comércio, né, para que as regras sejam obedecidas. Isso está associado, inclusive, ali com todo o ambiente de compliance da companhia. Muito bem, evoluindo, nós falamos sobre controle interno, e como eu disse para vocês no início, ele fundamenta o trabalho da auditoria, a execução da auditoria, e ele vai ajudar, então, a dimensionar o que nós vamos agora tratar com vocês, que é os testes por amostragem, tá? A amostragem, na norma para o auditor, ele está na NBC TA 530. Não teve nenhuma revisão ainda, portanto, essa norma está válida, né? NBC TA 530. Quando falamos de amostragem, é o mesmo que nós falarmos sobre unidade e população, tá? Mas aqui não é a população, né, de uma nação, né? Pode ser a população de um universo de dados, universo de saldos contábeis, universo, né, de ativos, por exemplo. E a amostragem, ela é igual a isso, é uma unidade dentro daquela população. Qual que é a grande máxima? Vai ser aplicado em menos de 100% dos itens, né? Essa é, então, a máxima que define a amostragem. O que nós trazemos no conceito do nosso livro-texto? O auditor necessita obter informações para aplicar os testes e colher as devidas comprovações de auditoria, óbvio, né? Considerando que o exame de todo o registro, ou de todos os registros, é extremamente custoso, é inviável, impraticável, né? Porque a complexidade da organização, o volume de informação, o tempo não permite. Então, o auditor deve e precisa optar pela utilização de amostras, para que exista um exame
seja testada essas amostras, de tal modo, então, que ele consiga, dentro do contexto geral, certificar de que, com base naquela amostra, o todo tende a estar razoavelmente correto. Ficou claro para vocês? Então, a amostragem é nada mais, nada menos do que isso. É escolher uma unidade dentro de uma população. Abrindo um pouquinho mais, né, o conceito que a norma traz para a gente, e tem aqui, né, uma representação gráfica, né, a amostra é isso aqui, ó, né, é você colher um bloco de dados ou uma informação dentro de uma população. Ela aplica-se, a amostragem aplica-se, um procedimento de auditoria menos de 100% dos itens, ou seja, sobre somente uma parte da totalidade. Nós vimos aqui no gráfico, né? Que compõe um saldo, uma conta, uma classe de transações, enfim, não importa. Com esse procedimento, o auditor chega a uma conclusão sobre aquela parcela da população testada, extrapola essa conclusão para toda a população. Ou seja, na medida em que estabelece um teste por amostragem dentro de uma população, um saldo contábil. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, um determinado período do mês, que é o determinado período do mês que mais tem transação nessa conta contábil. A gente se certificou de que aquela amostra, naquele determinado período, dentro daquele mês, ela vai me garantir que qualquer anomalia que eu identifique ali, eu consigo extrapolar para o resto da amostra. Ou se eu não vejo nenhuma anomalia ali, eu consigo seguramente afirmar que toda aquela população está boa, né? Essa é a ideia. Em auditoria, nós temos dois tipos de amostragem, de forma resumida. Está aqui para vocês, e são interligados. É a amostragem estatística, e olha que maravilha, né? Uma grande ciência. A não estatística. Eu tenho estatística e a não estatística. A estatística é aquela seleção científica, teoria da probabilidade, né? Ou seja, dentro de uma população de dados, ou de informações, ou de saldos, né, eu tenho ali um formato científico que me permite trazer algumas probabilidades dentro da amostra, com características homogêneas, e com base nessa estatística eu consigo, então, testar toda a população. Tá? Hoje, com o avanço, né, da tecnologia, principalmente, né, tecnologia da informação, e os grandes sistemas, né, de gestão que as empresas usam, grandes ERPs, um SAP, um TOTOS, né, permite ao auditor, as grandes auditorias, já trabalham com sistemas de coleta de informação que ele entra dentro do ambiente da empresa, né? Vamos dizer assim, captura todos os dados e faz uma análise estatística testando toda a base de dados, em fração assim, de segundos. Então, a amostragem ela é trazida com base nessa seleção estatística, mas em todo o processo, em toda a população, garantindo uma efetividade. Tá? Bom, e o que é uma seleção ou um tipo de amostragem não estatística? É aquela seleção que é feita conforme o julgamento do auditor. Está baseado na sua experiência. Sabe aquela máxima do dedo do auditor, né? Ele conhecendo a empresa, conhecendo o ambiente, ele fala, eu vou pegar essa amostra aqui. Ele define aquela amostra, tá? Então, não é por estatística, mas sim pela experiência e pelo julgamento do auditor. Nós trazemos aqui, né, também para vocês, alguns métodos de seleção da amostra que a norma de auditoria preconiza. Então, o auditor pode se pautar. Por exemplo, uma seleção aleatória, o auditor vai lá de uma forma aleatória mesmo, num determinado dia, num determinado mês, numa determinada conta, conforme, né, ele estabelecer. Pode ser sistemática, ou seja, por intervalo de amostragem. Eu quero pegar aqui, por exemplo, todo dia 10 de cada mês. É de forma sistêmica, né? Pode ser uma amostragem de unidade monetária. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou testar as vendas do dia 25, né? Que é uma unidade monetária importante, porque naquele dia 25 é o dia que mais vende essa empresa. Pode ser ao acaso ou randômica. O que quer dizer isso? Sem seguir uma técnica estruturada, né? E isso tem a ver,
para desvirtuar um pouco alguma análise tendenciosa. Então, os próprios sistemas de auditoria, que hoje são construídos com inteligência artificial, né, são sistemas parrudos, ele aplica essa análise randômica, né, para poder tentar identificar alguma amostragem totalmente fora da caixa, tá certo? Então, tem alguns binários, né, algumas inteligências dentro dos sistemas que acaba trazendo esse método de seleção. Ou por blocos e vários, né? Você pega um ou mais blocos de uma determinada população. Tá? Então, aqui, de forma resumida, nós temos os métodos de seleção da amostra. O tamanho da amostra, na visão do auditor, é isso que a norma preconiza, tem que ser suficiente para reduzir o risco da amostragem ao nível mínimo aceitável. O que quer dizer com isso? Quanto maior a amostra, menor o risco. O auditor tem que estar consciente disso. Quanto menor a amostra, maior o risco. Se ele tem uma consciência e ele pode dizer que dentro daquela determinada situação, ele pode ter uma amostra menor, porque o risco que ele, né, definiu ali é uma operação que não tem muito risco, então uma amostra menor. Se aquela operação é mais arriscada, uma amostra maior, né? Mas o que é esse risco de amostragem, então? Ora, muito simples, pessoal. O risco de amostragem é concluir, com base na amostra, algo diferente do que concluiríamos se nós testássemos toda a população. Então, isso é o risco de amostragem. Poxa vida, vamos dizer assim, defini uma metodologia de seleção, trouxe uma amostra, concluí que era bom, a hora que eu fui avaliar o todo, ou a hora que se analisa o todo, não era bom. Quer um exemplo daquilo que eu comentei com vocês? É o caso que está enfrentando a CVC. Quando o auditor trouxe a amostra do reconhecimento da receita, no contexto geral, ele definiu que era bom. Mas a hora que foi ter uma análise aprofundada e a auditoria interna pegou, por isso a importância da auditoria interna, tinha um conluio, ou tem um conluio dentro daquele contexto, mas verificou-se que a amostra da auditoria, ou seja, os testes que foram aplicados, não foram suficientes para poder identificar essa anomalia. O auditor vai ser culpado por isso? Provavelmente não, né? A não ser que a CVM encontre algo diferente. Mas a metodologia que foi aplicada para a auditoria, no conceito de relevância, na seleção da amostra, estava perfeita. Entretanto, havia ali o risco de controle que nós vimos agora há pouco. O controle interno da CVC, nesse contexto, estava sendo burlado por uma questão de fraude, né? E aí fica difícil. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, vocês anotem aí. Na hora que a gente voltar para a segunda parte da aula, vocês colocam para a gente debater, tá? O que é, então, uma amostragem, né? Quando estatística, mas quero dizer o seguinte, em algumas situações a amostragem estatística não é recomendada. Nós vimos aqui, né? A amostragem não estatística. Quando, então, a amostragem não estatística é recomendada? Ora, quando você pode avaliar 100% daquela população, 100% da conta, 100% dos lançamentos contábeis. Por quê? Porque é um número pequeno de lançamento, é um número pequeno de operação, né? Ou há um risco significativo de você ter um problema. Então, você vai precisar testar 100%, tá? Ou então, a natureza repetitiva daquele processo se repete que você aplica ali um binário, um sistema, e ele consegue testar 100% da operação, tá? Então, nesse cenário, teste 100%. Não vai te custar muito e vai te dar mais garantia. Ou então, quando tem seleção de itens específicos. Quando o auditor entende que, olha, eu preciso testar 100%, porque eu não estou confortável, né? Tem uma elevada probabilidade de ter uma fraude, um erro, eu não quero conviver com ela, então ele pode entrar dentro daquela população e em determinada situação colher ali uma seleção de itens específicos. Então isso não é por amostragem estatística, é por determinação específica do auditor, pela liberdade que ele tem no julgamento profissional de
adotar esse método de seleção por amostragem, tá? Espero que tenha ficado claro. Aqui, pessoal, é só para dizer isso, que quando a gente fala de tipos de amostragem, o auditor tem a liberdade para definir o tipo de amostragem. A norma não exige o tipo A ou o tipo B. A norma não determina, né, quais amostragens, mas ela dá um arcabouço, ela orienta. O auditor tem a liberdade, com base na sua experiência, com base no custo-benefício e com base, né, em tudo aquilo que ele está identificando dentro da companhia. E aqui o gráfico, nós já falamos, estatística não estatística, e aí então o auditor vai identificar, né, ou na liberdade, vai definir se é simples, se é estratificada, se é um conglomerado, né, que profundidade, se é não estatística. O que é importante? Independente do tipo de amostragem que o auditor decidir utilizar, ele não deve direcionar, padronizar ou dirigir critérios de seleção dos itens que vão compor a amostra. Aqui, pessoal, quer dizer o seguinte, para o auditor, olha, você tem a liberdade, mas cuidado, né? Não pratique a mesma coisa para tudo, senão você vai ficar sujeito a erro. Lembra que eu comentei com vocês na questão do rodízio de auditoria? Aqui reside um grande problema do que nós estamos querendo dizer para vocês. O auditor tem a liberdade de definir a amostra. Quando ele está no 5º ano de auditoria, no 10º ano de auditoria, conhecendo aquela empresa, sabe o que ele tende a fazer todo ano? Pegar o mesmo critério de amostragem. É isso. Independente dele ter a liberdade, cuidado, porque senão você pode estar, né, sendo, vamos dizer assim, deixando de lado aquele ceticismo. E se a empresa quer fraudar, a administração, os líderes querem fraudar, conhecendo que a auditoria todo ano pratica aquele mesmo procedimento, ela vai exatamente calcar a fraude na onde a auditoria não consegue enxergar. Tá? E por que não consegue enxergar? Porque o tipo de amostra que ela definiu já é conhecida da administração. E aí a auditoria vai ser um fracasso. Então, cuidado com isso, tá? Essa é a ideia que a gente quer passar aqui. Para concluir a nossa aula e concluir aqui, né, o nosso tema de amostragem, a norma, a NBCTA 530, ela traz para a gente aqui, pessoal, algumas situações para orientar, né, quando a amostra deve ser aumentada ou ela pode ser reduzida, tá? Ou seja, são fatores que influenciam o tamanho da amostra. Aí, a norma traz em 2 blocos. Quando você vai testar controle interno, se aquele controle de contas a receber está bom, se aquele controle ativo mobilizado está legal, se aquele controle de banco está bom, ou quando você vai no detalhamento, né? E aí você vai olhar o saldo contábil, o lançamento contábil, o registro contábil. Qual que é a ideia, né, que permeia tanto teste de controle quanto teste de detalhe? É a mesma coisa. Veja só que interessante. Em que situações a norma, né, ela determina que deve existir um aumento da amostra? O auditor tem que colher mais testes. Vamos lá. Ou menos testes. Muito bem. Qual que é o fator? Quando existir um aumento do risco de amostragem. Ou seja, ora, essa amostragem aqui tem um risco grande de ela não refletir toda a população. Qual que é o efeito? Aumento a amostra. Vou colher mais amostra. É igual colher sangue, né, pessoal? Não é? Você quer fazer lá um determinado... vai fazer lá um exame, colhe o sangue, tem uma amostra. Ah, poxa vida, não deu para colher aqui, por exemplo, como que está o sistema hormonal. Então faz o exame de sangue de novo. Agora, ao invés de você colher só determinada quantidade, aumenta a quantidade de sangue e vai lá e faz mais esse teste, 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 porque a gente não deu para definir aqui se, né, o sistema imunológico relacionado com o sistema não sei o que lá tá bom. Essa é a ideia. Muito bem. Toda vez que houver um aumento na taxa tolerável de desvio, o auditor fala assim, ó, mesmo que tiver um desvio aqui, eu consigo conviver. Ele pode reduzir o teste de amostragem. E quando houver um aumento na taxa esperada de desvio, ou seja, pela minha experiência, pelo meu julgamento como auditor, essa conta dentro dessa população pode, né, nesse contexto da amostra, pode ter um aumento da taxa de desvio. O que ele vai fazer?
aumentar a amostra, tá? O que quer dizer? O tamanho da população, ela vai ser determinado pelo efeito negligenciável, ou seja, espera aí, eu não posso conviver, eu não posso negligenciar essa situação, eu tenho que aumentar essa amostra, tá? Essa é a ideia que permeia a norma, para poder orientar o trabalho do auditor e evitar que ele dê uma opinião a contrassenso, uma opinião contrária à realidade dos fatos, tá bom? Muito bem, meus queridos, a gente então, né, conclui aqui essa nossa primeira parte da aula. Deixa eu só sair aqui, muito bem, vocês devem estar vendo aí agora, né, a minha tela em 100%, estou vendo eu aqui. E a gente volta daqui 5 minutinhos, agora aqui no meu relógio, são 8h57, então por volta de 8h02, 8h03, eu volto com vocês para que a gente faça a solução dos exercícios propostos para essa aula em conjunto e também para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado. Eu vou encerrar aqui, né, agora a gravação e a gente volta em 5 minutinhos. Até já, pessoal.